It's now or never. Come home, me child. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. Come home, me child. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Bom dia, 16 de janeiro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo aqui mais uma explanação. Todos os dias, vídeos trazendo explanações e comentários enviados por várias pessoas que moram por este Brasil e até no exterior. Vou trazer aqui, mais uma vez, uma explanação de Henrique Agostinho Silvério. O Henrique Agostinho Silvério, ele é profissional do desenho, trabalha com desenho. Mora em São Bernardo do Campo. À minha esquerda e à sua direita, você vê aí um quadro, não é? Um desenho aí, ó. Eustáquio, lá de Sobral, no interior do Ceará, e o rapaz aí, Elvis Aaron Presley, nascido em Tupelo, no Mississippi, nos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido falar em Elvis, né? Pois bem, quem fez o desenho aqui, à minha esquerda, foi o Henrique Agostinho Silvério. Ele fez o desenho e mandou para mim, me presenteou aí, uma maravilha de desenho. Então, se você estiver precisando de algum profissional nessa área, na área do desenho, procure aí o grande Henrique Agostinho Silvério. Então, gente, vamos aqui à explanação dele. Ele fala aqui, ele faz uma narrativa acerca de dois suicídios aí de que ele teve conhecimento, de pessoas bem próximas aí a ele. Então ele escreve assim: quando eu ainda morava em Moema, São Paulo, nos anos 80. Boa noite, nobre professor Eustáquio Presley. Eu tomei conhecimento de 2 casos de suicídios. O primeiro foi de um taxista, o Mococa, pois ele era de lá e foi lá que ele cometeu o terrível ato. Tudo começou com um acidente de trânsito, onde, sem querer, ele fechou outro veículo e ele e o outro motorista começaram a discutir. O outro motorista pegou uma chave de roda e o ameaçou. Sem saída, ele pegou um sarrafo de madeira que estava por ali no chão e acertou violentamente a cabeça do motorista do carro de passeio. Resultado: uma queda, muito sangue escorrendo, traumatismo craniano e, por conseguinte, o óbito. Mococa, em desespero, não se evadiu do local, esperou a polícia e foi preso em flagrante. Mas o processo correu. Ele foi posto em liberdade com aviso de não cometer mais nenhum delito, senão seria preso definitivamente sem julgamento. Ou seja, iria direto para o presídio. Um dia, resolveu ir visitar a família da qual era separado, lá em Mococa. Ia passar um final de semana junto aos filhos. Ficou na casa da ex-mulher e foi lá que ele viu sua filha mais nova
falando com um grupo de jovens e fumando maconha. Não teve dúvidas. Quando a menina adentrou a casa, ele começou a dar um sermão nela. O sermão virou discussão entre pai, filha e a ex-mulher que defendia a filha a todo momento e custo. Foi quando a menina o mandou tomar suco de caju. Ele reagiu com um tapa no rosto da menina. Imediatamente, a ex-esposa pegou a menina e a levou para a delegacia, onde registrou queixa de agressão a menor. Ele também foi ouvido e marcaram um prazo para ele passar por uma audiência. Naquele instante, ele pré-julgou que, daquela delegacia, ele seria mandado para o presídio. Voltou para São Paulo, trabalhou mais alguns dias como taxista e, no dia marcado, voltou para Mococa, para a casa da ex. Já em casa, pediu uma licença para tomar um banho e foi com uma blusa grossa ao banheiro. A mulher estranhou e perguntou o porquê da blusa. Ele respondeu que, se saísse de lá para o presídio, poderia estar frio. Então, ele levaria a blusa. Trancou a porta, ligou o chuveiro e, em seguida, veio o estampido e o som abafado batendo no solo. Ele dera fim à sua vida. Não quis saber o resultado da audiência. O segundo caso de suicídio também foi de um taxista, lá de Moema mesmo. Ele era esposo da secretária da auto e motoescola, onde tirei minha esquecida e abandonada habilitação. No caso dele, ocorrido em um sábado, ao terminar o trabalho com táxi próprio, passou na padaria e assistiu ao jogo do São Paulo, time pelo qual torcia e que ganhara naquele dia. Tomou algumas cervejas com os amigos. Ele tinha uma vida muito boa, nem precisava trabalhar. Aliás, ambos não precisavam trabalhar. Eram aposentados com boa situação financeira e filhos morando e estudando nos Estados Unidos. Tão logo o jogo terminou, foi para sua casa, a uma quadra da padaria. Entrou em casa, perguntou se a janta estaria pronta e foi tomar um banho. A esposa estava na cozinha quando ouviu o barulho do tiro. A porta estava trancada e, mesmo que não estivesse, ela estava bloqueada pelo corpo do homem. Foi aquele desespero. A polícia chegou e começou a inquirir as pessoas. Qual o motivo pelo qual havia tirado a própria vida? Ninguém soube. Era bem de vida, não tinha dívidas, não tinha amante, tinha carro próprio e não tinha nenhum traço ou algo que levasse a crer que estivesse depressivo. O único elo de ligação entre as duas histórias é que ambos eram cristãos católicos. Só. Não presenciei nenhum fato. As pessoas que me contaram tempos depois. Conheço mais um de um evangélico, mas para não me estender muito, vou parar por aqui. Eis aí, gente, a bela explanação
de Henrique Agostinho Silvério. Aqui ele nos traz 2 casos de suicídios, né? 2 casos aí, suicídios. E aí, os 2 com taxista, né? Taxista. O primeiro caso aí, o taxista fechou sem querer outro carro ali, ele fechou, o rapaz ficou aborrecido, parou o carro, desceu ali, o rapaz que foi trancado, né, pelo taxista, e ali ele pegou uma chave de roda, já ali querendo ferir o taxista que o havia fechado, né, fechado o carro dele. E aí o taxista, em legítima defesa, para se defender, pegou um sarrafo de madeira e ele acertou aí a cabeça do outro motorista. E o motorista morreu na hora. O taxista, que estava em legítima defesa, ele ficou parado, a polícia chegou e ele foi levado, preso em flagrante. Mas ali, na delegacia, o delegado já ouvindo ali sobre o fato, o delegado com certeza chegou à conclusão de que aquele rapaz ali agiu em legítima defesa, né? Em legítima defesa. E aí fez a comunicação ao juiz, né? E o juiz mandou soltar o cara. Correto? Ele ficou respondendo ao processo aí em liberdade. E aí ele foi avisado, né? Avisaram lá para que ele ficasse com medo, né? Que ele não se metesse com outros problemas por aí. E aí ele, separado da esposa, ele foi a Mococa visitar a ex-esposa. Chegou lá, ele já com aquele homicídio, né, na cabeça, havia matado ali uma pessoa, mesmo agindo em legítima defesa, já que a pessoa ia acertá-lo com a chave de roda. Aí ele, já com esse problema na cabeça, chegou ali à casa da ex-esposa. E ali ele viu a filha dele mais nova, junto com outros adolescentes, e fumando maconha. E aí ele chamou a filha, houve a discussão. A filha mandou aqui o pai tomar suco de caju. Vá tomar suco de caju. Suco de caju é uma coisa maravilhosa, eu adoro suco de caju. Só que aqui ela falou no sentido figurado. Talvez lá em Mococa, em São Paulo, a expressão tomar suco de caju deve ser uma coisa feia, não é? Então aqui é no sentido figurado, né? E não no sentido denotativo, próprio da expressão. Muito bem. Aí, quando ela mandou o pai tomar suco de caju, ele não foi tomar suco de caju, muito menos de manga. Ele deu aqui um bofete, né? Ele deu aqui um tapa no rosto da filha. E aí a ex-mulher, defendendo a filha, pegou sua filha e a levou a uma delegacia de polícia. E ali ela fez uma ocorrência, né? E ele ficou com medo, porque ele já estava respondendo aí por um homicídio, né? Ele ficou com medo, porque aí mais um problema para ele. E aí ele ficou com isso na cabeça, gente. Veja, ele ficou com isso na cabeça. A primeira coisa aí, ele matou outra pessoa, mesmo em legítima defesa, mas matou. E agora ele aí agrediu a própria filha. Então ele ficou com isso na cabeça. Veja, ficou com isso na cabeça, né? E aí ele voltou para São Paulo. Veja bem, voltou para São Paulo. E depois teve que retornar à casa da ex-mulher para poder ir à delegacia, né? Para prestar algum esclarecimento. Então havia tudo isso aí. E ele preocupado, veja, preocupado com a prisão dele. Ele colocou na cabeça que ele tinha que ir à delegacia para responder também pela agressão à filha. Aí ele ficou com medo. Ele fez um pré-julgamento, um julgamento mentalmente. Ele pensou que de lá seria encaminhado para um presídio. Aí
ele entrou no banheiro, pediu uma toalha, pediu uma blusa, melhor dizendo, né? Uma blusa grossa, a ex-mulher. Aí ele pegou a blusa, entrou no banheiro, fechou a porta. Quando ele fecha a porta, o estampido, ele dá um tiro na cabeça, morre ali. Suicídio. Não deixou nada escrito, nada escrito. Então aí está. Duas coisas aí pesaram na cabeça dele, gente. Duas coisas. O homicídio e aí a agressão à filha. E veio o medo de ser preso. E aí o cérebro dele não aguentou, suicidou-se. É isso aí, o primeiro caso. O segundo caso aqui, também taxista lá em São Paulo. E esse taxista, ele era esposo da secretária da Auto e Moto Escola, em que o Henrique Agostinho tirou a carteira dele aí. Pois bem, isso aí foi em um sábado. E aí, ele, taxista, né, passou por uma padaria, ficou ali assistindo ao jogo do São Paulo, do time São Paulo. E voltou para casa. Veja bem, depois disso aí, tinha uma vida muito boa, folgado financeiramente, ele e a esposa, secretária da autoescola, e os filhos estavam morando nos Estados Unidos, lá estudando. Então, o casal tinha uma vida financeira sólida. Ele não tinha vício algum, não tinha amante, não havia, assim, motivo algum para ele se suicidar. E aí aconteceu o quê? Veja. Novamente aqui o banheiro, veja. Aí ele entrou no banheiro e lá deu um tiro na cabeça. A esposa estava na cozinha e ouviu o barulho. E aí chamou a polícia e tudo bem. Então você vê aí, esses casos aí de suicídio, principalmente aqui o do casal aqui, eles eram cristãos católicos. O casal aqui, melhor dizendo, cristão católico. O casal, aqui a mulher católica e aqui ele católico. E ele se suicidou. O Henrique Agostinho Silvério trouxe aqui esses dois exemplos, é porque eu tratei aqui de suicídio, né, gente? Em um vídeo lançado aí em meu canal há uns 4 dias, eu trouxe aqui sobre suicídio, né? O caso aí. E aquela passagem, né? Que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o espírita francês, né? O Allan Kardec ali, em seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreve muitas bobagens, afirmando que o homem, que o ateu, o materialista, a pessoa materialista, a pessoa descrente, ele disse que a pessoa descrente não tem freios morais e que também está a um passo do suicídio. Veja, isso aí no livro dele, O Evangelho segundo o Espiritismo, que o descrente, o materialista, o ateu, está perto do suicídio e não tem freios morais. É mais uma propaganda religiosa falsa. Os religiosos só conseguem enganar pessoas fracas da cabeça, pessoas que não têm estudo, que não se aperfeiçoam intelectualmente. Então, os livros religiosos só levam as pessoas ao absurdo. Uma pessoa inteligente, estudada, sabe muito bem que Allan Kardec fez 2 afirmações irresponsáveis, dizendo a primeira, que os ateus estão próximos ao suicídio, facilmente cometem suicídio, o ateu. Veja aí. E que o ateu
sofre de frouxidão moral. Por não acreditar em Deus, o ateu estupra, rouba, furta, sequestra, etc. Porque ele diz aí, o Allan Kardec afirmou essas duas bobagens. Por quê? Porque o que ele diz não tem comprovação estatística alguma. Pelo contrário. Entendeu? As pessoas que mais se suicidam aqui no Brasil e fora do Brasil, as pessoas que mais se suicidam, por incrível que pareça, são religiosas. E aqui está, exemplos trazidos aqui pelo Henrique Agostinho Silvério. 2. Todos aqui que se suicidaram eram crentes em Deus. Então, dizer que o ateu está próximo do suicídio e que não tem freios morais, só mesmo uma pessoa muito irresponsável para afirmar tal mentira. As estatísticas mostram que casos de suicídios aí, as causas principais são depressão, principalmente depressão, infidelidade conjugal, traição ou do marido ou da esposa, situação financeira precária. A pessoa o marido, por exemplo, está empregado, perde o emprego, não consegue arranjar outro, tem uma família grande, aluguel para pagar, 3 filhos para alimentar, além dele e da esposa. Aí ele se suicida. Por problemas financeiros. Entendeu? Descrença em deuses nada tem a ver com suicídio. Ateus também se suicidam, óbvio. Também se suicidam. Só que não é pela falta de crença em uma divindade imaginária. Não. Então as estatísticas mostram que ateísmo não tem ligação com suicídio. Pelo contrário, a religiosidade está mais próxima do suicídio que o ateísmo. Os religiosos estão mais perto do suicídio que os ateus. E as estatísticas mostram isso aí. Se você fizer uma pesquisa aí no Google, bote assim, suicídios coletivos. Bote aí no Google os grupos ali suicidas que chegaram ao nosso conhecimento, os grupos suicidas. Todos eles são compostos por pessoas religiosas. Você não vê no planeta Terra um grupo formado de ateus que praticam suicídios. Você não vê, mas você vê religiosos. E aí, você tem aquele famoso Jim Jones, homem religioso, que levou quase 1000 pessoas ao suicídio coletivo. Jim Jones. Você tem Davi Koresh, outro líder religioso, que dizia ser o Cristo, o novo Jesus. Davi Koresh, nos Estados Unidos, levou ali várias pessoas à morte. E você vê esses grupos terroristas formados aí por o grupo Hamas, a Jihad Islâmica, grupos terroristas. Pois bem, são compostos por pessoas religiosas, pessoas que acreditam em deuses, entendeu? Então, o homem religioso, pegando as estatísticas, está mais perto do suicídio e sofre de frouxidão moral muito mais do que os ateus. Então é isso aí, gente. Obrigado aí ao grande Henrique Agostinho Silvério por nos trazer 2 casos aqui de suicídio. 2 casos. E os suicidas aqui eram cristãos católicos. Mais um vídeo e muito obrigado.